Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tem acesso ao nosso canal. Professor Fernando, professor de Geografia. Vou pedir aqui para a galera dar aquele like, curtir aí o canal e inscrever-se também. Bom, professor Fernando, vamos direto ao ponto. Hoje vamos tratar basicamente aqui com a turma do terceiro ano, do ensino médio. Vamos falar de sistemas internacionais de poder, né? Vamos primeiramente, eu quero fazer uma distinção com a turma, geopolítica e geografia política. É a mesma coisa? Né? É o mesmo termo? Bom, a geopolítica, vamos esclarecer as coisas. Geopolítica é um saber estratégico. Geopolítica é um ramo, né, da ciência geográfica, não deixa de ser, mas é mais voltado para um saber mais militar, né? É um saber mais ideológico, digamos assim. Né? Então, nesse sentido, a geopolítica ela é um saber, ele é um ramo da geografia, né? Do saber geográfico, mas não é neutro. Né? É um conhecimento estrategista, militar, ufanista, então nacionalista. Nesse ponto de vista, a geopolítica ela está, até um certo ponto, comprometida com um projeto de poder, né, político, né, de governo, né, podemos dizer, e não de Estado. Já a geografia de governo e de Estado, né, no caso. A geografia política, aí sim, a geografia política é um saber, é um conhecimento, é um ramo da geografia que se dedica ao estudo dos territórios, da organização, da gestão territorial e da organização de suas fronteiras, né? Da consequente organização das fronteiras, né? Então, a gestão territorial, planejamento territorial, gestão territorial, desenvolvimento territorial, organização de fronteiras, né? Da delimitação das fronteiras entre as nações, entre os estados, as relações, né, políticas entre os estados, tudo isso pode ser enquadrado dentro da geografia política. Tá bom? Já a geopolítica é um saber estratégico, mais voltado para o setor militar, bélico, e, portanto, está comprometido com um projeto de poder, né? Seja de governo, seja de Estado também, tá bom? Mas a geopolítica é um saber mais bélico, né? É mais voltado para uma visão, uma perspectiva expansionista, tanto do ponto de vista e do controle, né? Tanto do ponto de vista externo, quanto do ponto de vista interno também do território nacional, né? Dos estados. Há uma geopolítica de controle, né? Da própria sociedade, né? Digamos assim. Bem, fazendo essa distinção, vamos entrar no nosso objeto de discussão. O sistema internacional. Sistema internacional, para nós, é um conjunto de estudos organizados em territórios, né, delimitados por fronteiras, logicamente, onde exercem a soberania plena, certo? Então, dentro do território nacional, o Estado ele exerce o poder pleno de soberania nacional, ou seja, ele não obedece a nenhum outro ente, né, nenhuma outra instituição de poder, né, externamente ao seu território, tá bom? Diretamente, que fique claro. No âmbito da comunidade internacional, torna-se necessário que os Estados busquem a coexistência pacífica. A globalização, turma, ela resultou, né, a globalização, ela resultou, né, de uma série de inter-relações, né, entre os estados, né, comunicações, integração, né, a nível global. E que, por sua vez, a globalização causou uma certa uma necessidade
de organismos, né? Ela causou necessidade de órgãos, de instituições a nível internacional que, de uma certa forma, controlassem, regulamentassem tais relações entre os Estados, né? Então, é necessário que os Estados busquem a coexistência pacífica, certo? Na comunidade internacional, tá bom? Tendo em vista esse contexto de integração, né? De comunicações cada vez mais intenso, né? Apesar da gente ter visto agora recentemente, né? Guerra, né? A guerra lá em Israel, né? E na Palestina, né? Pela disputa de territórios, né, palestinos, tá bom? Então, sim, os estados têm que buscar cada vez mais na comunidade internacional. O próprio termo comunidade internacional resulta desse contexto todo de globalização. Um pouco de história para a gente poder contextualizar. Os estados modernos, eles, logicamente, a Grécia Antiga, Roma, já tiveram um esboço a respeito da democracia, né? Das formas de organização no Estado, mas podemos delimitar a partir do século XVI e XVII, né? Na Europa, né? No contexto das revoluções burguesas, né? Principalmente na França. Então, em 1648, principalmente na Europa como um todo, em 1648, a assinatura do Tratado de Westfália, chamado de Paz de Westfália, Sistema Internacional Interestatal de Limites e Fronteiras, né, definidos entre os Estados. Então, a partir daí, pode-se esboçar uma nova organização de territórios de estados, né, uma nova forma de arranjo, né, dos estados no mundo como um todo, né, surgindo aí, né, os estados modernos, propriamente ditos, tá bom? Então, assim, atualmente o sistema internacional ele é constituído de estados, né, e composto também por alguns organismos internacionais, tá bom? Inclusive ONGs, né, organizações não governamentais e organizações governamentais também. A ONU, a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, né, muito falada agora na mídia como um todo, na sociedade no geral, no mundo todo, por conta da pandemia de Covid-19. Né? Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, passou a ser o centro aí da discussão global. OCDE, que é a Organização, né, para a Cooperação e Desenvolvimento, né, Econômico, tá bom? Bom, são organismos internacionais, né, que surgem justamente no contexto da integração mundial, né, do mundo, né, do sistema mundo, podemos dizer, formado aí por uma comunidade internacional e instituições e organismos também internacionais. Aqui nós temos alguns símbolos, né, aí ao lado direito, esquerdo, ou ao lado superior direito, né, ao lado superior direito, nós temos o símbolo da OMC, Organização Mundial do Comércio. Do lado superior esquerdo, a Organização Internacional do Trabalho. Do lado aí, inferior esquerdo, o símbolo do Fundo Monetário Internacional. E do lado inferior direito, nós temos o símbolo da Organização das Nações Unidas. Tá bom? Existem vários, né, outros também, poderia ter sido colocado. Bom, eu vou explicar um pouco sobre as correntes teóricas, sobre quais as perspectivas de análise, quais as perspectivas a qual o debate sobre o sistema internacional caminha atualmente. E ao longo desde clássicos, né, clássicos da ciência política, né, posso dizer, da ciência política e das teorias econômicas também, contribuem, né, para essa discussão toda há séculos, na verdade. Atualmente, e há séculos, e até hoje, na verdade, o realismo e a escola neoliberal, que prevalece aí no debate central dos sistemas
internacionais, né? O realismo é uma perspectiva de análise, né, uma visão do mundo a partir de estados, mas que esses estados eles estão sempre em conflito, né? Os estados-nações estão sempre em busca de poder, né? Não necessariamente de expansionismo, principalmente no contexto atual de globalização, né? Porque o expansionismo ele se dá de outra forma, no meio dos mercados, né? Do aumento das transações econômicas, comerciais, aumento do PIB, a melhoria da própria condição da sociedade, né? O IDH, enfim. É outro tipo de expansionismo, não de áreas, mas sim de desenvolvimento, né? Então, os conflitos, os países estão sempre buscando seus interesses, né? Os conflitos, eles são inevitáveis nesse sentido, né? Na visão realismo, pautado todo Hobbesiana, né? Na visão hobbesiana, que é de Thomas Hobbes, vem e busca constante pelo poder, como eu já falei. Então, nesse sentido, é uma perspectiva de Estado anárquico, né, no mundo todo e o tempo todo. Né? E na visão de Hobbes, hobbesiana, apesar de que, em alguns momentos, a trégua entre as disputas, entre as divergências, pode se estabelecer um certo momento de equilíbrio, mas uma hora ou outra haverá um momento onde interesses irão se chocar, né? Digamos assim, onde conflitos irão surgir entre as nações, entre os estados. Essa é a visão realista, com base na perspectiva do realismo. Já a escola neoliberal, ela tem uma visão muito mais, né, economicista do mundo. O que seria economicista, né? Economicismo. Perdão. O economicismo é uma perspectiva de mundo onde os aspectos econômicos eles se sobrepõem aos demais aspectos da dimensão real da vida humana, né? Então, o economicismo ele coloca a economia acima, né, da interpretação, e nesse sentido os países, as nações, os estados, eles teriam uma convivência mais pacífica, né, mais pautada na cooperação, digamos, né, pois, né, as relações econômicas internacionais, né, o aumento dos fluxos, o multilateralismo e a abertura dos mercados, né, a livre concorrência, né, dos mercados caracteriza aí a doutrina neoliberal, né, econômica. Então, essa visão, ou seja, vamos fazer uma comparação. A visão realista, o realismo, né, ele pauta-se em um mundo de conflitos, né, onde os estados eles têm uma busca constante pelo poder, e não deixa de ser verdade. Logicamente, mas na visão neoliberal, vê-se uma possibilidade de cooperação internacional, né? Entenderam? Então, tem uma possibilidade, logicamente, que os estados têm os seus interesses próprios, né? Mas existe uma balança, né? Existe no neoliberal, existe uma perspectiva de trabalho conjunto entre a busca dos seus objetivos e a cooperação internacional. Aí Thomas Hobbes, né? O pensamento do Thomas, da visão hobbesiana, os pactos sem a espada são apenas palavras e não têm a força para defender ninguém. Qualquer governo é melhor que a ausência de governo. O homem é o lobo do próprio homem. Temos uma opinião parcial de nós mesmos. O verdadeiro e o falso são atributos da linguagem, não das coisas. Aí nesse trecho, pessoal, nós temos vários momentos aí que ele demonstra aí, quando ele fala, por exemplo, o homem é o lobo do próprio homem, né? Então, vários momentos conflituosos com relação às humanidades, né, digamos, aos estados, ao qual nossa discussão aqui. Conceitos de Estado.
organismo político máximo de uma sociedade e é a base de qualquer organização social. Tá bom? A lei é uma unidade política, territorial e autônoma. Viu? Portanto, aí há o entendimento de soberania nacional, né? Autônoma. Valores básicos dos estados, né? O estado, ele, logicamente, depois nós vamos fazer essa diferenciação um pouco mais à frente, mas, independentemente da forma como a organização institucional do estado tem que carregar alguns valores gerais, principalmente os valores. Aí no slide nós podemos visualizar valor de ordens, segurança, o Estado deve garantir a liberdade, justiça e bem-estar. Então, alguns valores aí nós podemos visualizar gerais, né? Valores gerais, né? Aos quais o Estado, nação, né, deve garantir, né? Deve aí, no caso, garantir à sociedade. Aí nós temos 3 imagens. Bom, inicialmente eu quero dizer para vocês que a categoria de análise Estado, ela se tornou ao longo principalmente até o século XVIII, né? Século XVIII de para cá, uma categoria central das ciências humanas, tá bom? Ela dentro da geografia, da sociologia, da história, filosofia, né? Dentro da própria antropologia, das demais ciências, no campo das ciências humanas, né? A categoria de Estado é uma categoria central, tá bom? Da análise. Então, aí trouxe 3 exemplos, 3 autores, né? Clássicos: Thomas Hobbes, o Leviatã, que é o idealizador, é de onde vem a visão realista, do realismo. Maquiavel, O Príncipe, o livro, a obra de Maquiavel, o clássico, né, da ciência política. 3 indicações de leituras, né? Lógico que existe material mais compactado sobre essas obras, mas em formato de artigos, resumidos, enfim, resumos. Russell, O Contrato Social, tá bom? A obra também muito rica do ponto de vista da compreensão do Estado, né? Então, 3 obras clássicas, tá bom? E a partir de então, foram fundamentais, né? Foram referências fundamentais para o avanço da investigação das territorialidades, né? Do Estado-nação, das fronteiras, do ponto de vista da geografia, do planejamento territorial, desenvolvimento territorial. O que seria um Estado? Já trabalhamos no início, uma instituição, né? Um órgão máximo. O Estado não pode ser confundido, para melhor compreender, né? O Estado, ele não pode ser confundido com o governo, né? Primeiro, o Estado é instituição, né? Estado é um organismo político, né? É um organismo político máximo de uma sociedade, é a base de qualquer organização social, certo? Independente de governo, porque governo é um grupo político, o governo é um grupo de poder, né? Ao qual pode ser revezado ou se perpetuar, mas ele é constituído por um grupo de poder, de políticos, né, digamos assim. Já o Estado é uma instituição que está independente do governo, certo? Daí vem órgão de governo, é uma coisa. Órgão de Estado é uma coisa, né? É comprometido com o Estado, nação, com o povo, com a nação. Governo, órgão de governo, está comprometido com o grupo de poder ao qual está ligado, né? Ao qual está exercendo o poder.
Feita essa distinção, vamos entender o conceito de nação. Bom, o conceito de nação dentro da sociologia, né, discute bastante esse conceito. Na geografia, ele está ligado a identidades, né, a identidade sociocultural, né, do povo. Está ligado a povo, né, o conceito de nação. Exemplo, o conceito de território, né, da geografia está muito marcado pela questão da relação de identidade, de poder, né? Relação de poder e de identidade, né? O conceito de território. E nação, né? Toda nação, todo povo tem que ter um território, né? Teoricamente, em tese, certo? Então, daí surge, né, do conceito de nação, nós podemos nos debruçar, por exemplo, sobre minorias, né, étnicas, né, sobre desigualdades de tratamento mesmo a nível de país, né, digamos assim, a nível de grupos minoritários. No Brasil, por exemplo, nós podemos falar dos grupos indígenas, quilombolas, né, e trabalhar dentro desse entendimento de nação, né, certo? Nós somos uma nação, né? O Brasil é uma nação, né? O povo brasileiro é um povo bastante heterogêneo, diversificado na sua cultura, em seus aspectos socioculturais, mas nós somos uma nação, né? Certo? Independente da região do Brasil ao qual estamos nos remetendo aí, tá bom? Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, todo é uma nação, entende? Então, essa identidade é muito característica do conceito de nação, né? A identidade sociocultural. Ao contrário da Espanha, né? Nós podemos perceber, a partir do conceito de nação, o Brasil também teve já alguns momentos históricos que podemos falar disso em outro momento. Mas, digamos, o separatismo, porque no Brasil nós não temos um movimento separatista realmente. Tivemos momentos históricos de guerras no passado, colônia imperial, na constituição do território, na construção das fronteiras, né, a situação do Acre, enfim, a situação do Rio Grande do Sul, no período, mas não se configura o separatismo. Movimentos separatistas, movimentos mais recentes na história, e estão ligados a esse conceito de nação. Aí na Espanha, tem vários movimentos separatistas. Nessa imagem, nós podemos ver a região de Catalunha, né? Barcelona em vermelho. No nordeste da Espanha, lá em cima. E aqui nesse outro, nós podemos visualizar mais movimentos separatistas dentro da Espanha. Viu? A Europa, como um todo, ela passou por várias fragmentações recentes nos seus países, né? Áreas territoriais. E isso está ligado à questão da identidade da nação, né? Aqui na Espanha, por exemplo, pode futuramente surgir aí mais 4 países, né? A Galícia, País Basco, Navarra, 5 na verdade, Catalunha, Valença, né? E Valença, né? E Ilhas Canárias também, né? Então, pertence à Espanha, né? Então, assim, esses movimentos, aí uma imagem de uma manifestação popular, né, lá na Catalunha, da pedido de independência, as bandeiras da Catalunha. Esses movimentos estão ligados, que nós temos que entender aqui, nosso foco, é que estão ligados ao conceito de nação e de Estado e de território, né? De construção de território para o povo, né? E está ligado ao conceito de nação, essa reivindicação, consequentemente. Bom, aqui nós vamos falar um pouco dos organismos internacionais, do organismo internacional principal, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, porque o sistema internacional, que é o nosso objeto de discussão hoje, ele é formado por países e por organismos internacionais, governamentais e não governamentais também, viu? Então, assim, o que seria a ONU, né? A ONU corresponde a uma organização internacional
a qual reúne países voluntariamente com a intenção de promover a paz, a cooperação e o desenvolvimento mundial. Turma, antes de mais nada, eu quero falar uma coisa para vocês. Bom, lá na nossa perspectiva, a discussão central que permeia o sistema internacional atualmente, né, o realismo e o neoliberalismo. Realismo, na visão hobbesiana de conflitos, e o neoliberal, uma visão mais cooperativa. E, assim, o nosso mundo, ele caminha, a discussão central, né, caracteriza-se dessa forma. É um mundo meio dividido entre guerra e paz, meio conflitos e cooperação, cooperativismo. Assim, basta observar agora recente a guerra que houve em Israel, né, na região lá entre Israel e Palestina, né, e também a situação atualmente, uma guerra no mesmo tempo, simultaneamente também um movimento de cooperativismo a nível internacional em função da própria pandemia, né? Vacina para lá, remédio para cá e um cooperativismo, né? Um multilateralismo entre as nações, apesar de que a pandemia ainda está assolando o mundo todo, mas nós podemos dizer que há um momento de certo cooperativismo internacional a nível de saúde e uma guerra por territórios, matando civis e crianças e idosos em pleno um contexto desses, né? Então, assim, é guerra e cooperativismo e paz ao mesmo tempo, configura o mundo. Daí surge, né, a importância desses organismos internacionais. Como já foi dito, a ONU não tem o poder de decidir nada dentro do território nacional nenhum, mas ela tem a capacidade de mediar conflitos, pois ela é formada por 193 membros, né? 193 estados aí dialogando. Princípios da ONU. Todos os estados-membros gozam de igualdade soberana. Todos os estados-membros devem obedecer à Carta da ONU. Os países devem tentar resolver as suas diferenças através de meios pacíficos. Os países devem evitar utilizar a força ou ameaçar utilizar a força. As Nações Unidas não podem interferir nas questões internas de um país. Tá bom? É a questão da soberania nacional. Os países deverão tentar dar toda a assistência à organização. Aí tem 8 pontos que são objetivos para se atingir até 2030. Viu? Foram discutidos e decididos pelos todos os membros participantes, né? Os 193. Então, erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade de gênero, autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater doenças, HIV, entre outras. Aqui pode se incluir a própria pandemia, né, da Covid-19 também, nesse objetivo. Né? Garantir a sustentabilidade ambiental, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então, como podemos perceber, os objetivos da ONU são objetivos gerais, são objetivos de desenvolvimento mesmo, né? Desenvolvimento social e econômico. Porque o desenvolvimento, ele não é só econômico. O processo de desenvolvimento, ele é amplo, ele engloba aspectos socioeconômicos e, inclusive, ambientais. Né? Podemos falar de aumento de DH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Um país que cresce apenas o PIB, Produto Interno Bruto, e o seu IDH não avança, pelo menos não avança, né? Isso não pode ser dito, caracterizado como processo de desenvolvimento. Bom, a composição da ONU. Ela é composta da Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Secretariado, tem Tribunal de Justiça, Tribunal Penal Internacional. É composta por 193 países membros, como já foi dito. Mas, o que é que eu quero destacar aqui? Desses órgãos, desses conselhos, desses tribunais, secretariados, vamos focar. Tem 2 aí que são primordiais, que é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Né? A Assembleia Geral da ONU,
composta por os 193 membros, né? Que tem participação, né? Tem participação nas assembleias. Mas o Conselho de Segurança é o órgão principal, né, da ONU, porque o Conselho de Segurança, inclusive, existe uma assimetria muito clara, né? O Conselho de Segurança da ONU, a assimetria de poder, né? Muito claro. Podemos visualizar que o Conselho de Segurança, ele é composto, o Conselho de Segurança da ONU, ele é composto por 15 países, né? O Conselho de Segurança é composto por 15 países, membros do Conselho de Segurança. Mas apenas 5 desses 15 são 5 países que têm poder de veto, né? Poder de voto, de veto, né? De vetar um decreto. E se apenas um desses países vetar um decreto, não passa, não aprova, certo? O decreto. Então, assim, o Conselho de Segurança é constituído, como falei, por 15 países, 5 são permanentes, outros 10 são votativos, né? São eleitos pela Assembleia Geral, os demais, né? Os 10 restantes. Mas os 10 votativos não possuem o poder de veto, né? O que pode, essa situação, na verdade, é representativa, né, de uma assimetria de poder, né? E, inclusive, isso objeto de discussão para uma reformulação do Conselho de Segurança da ONU, né? Porque, digamos, quais são os 5 países membros? São Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Por quê? A explicação para isso está no entendimento de que esses são os países vencedores lá na Segunda Guerra Mundial ainda, né? Então, o Conselho de Segurança da ONU, ele não é mais representativo do mundo atual, digamos assim, né? No contexto de 1945, né? Então, há uma discussão, né? Na Assembleia Geral, para haver uma ampliação do Conselho de Segurança da ONU, uma reformulação, introdução de outras nações, outros países, inclusive a Alemanha e o Brasil, pleiteio, né? Assim, o que nós podemos depreender, né, daqui é que é um órgão mais poderoso dentro da instituição da Organização das Nações Unidas, né? É o Conselho de Segurança, tá bom? Da ONU, viu? A Assembleia Geral é formada por todos os membros da organização, viu? Aí nós temos aí uma imagem, né, da reunião aí do Conselho de Segurança, né, da ONU, o símbolo da ONU no canto direito, as bandeiras hasteadas aí na frente da sede. E vamos partir para nossas considerações finais, né? O mundo é globalizado, ficou cada vez mais internacionalizada a economia, né? Hoje, principalmente, e é constituído de estados e organismos internacionais, né? Governamentais, sejam não governamentais também, viu? As ONGs têm papel fundamental nesse processo, né? Essas instituições a nível internacional, né? E que, apesar do crescente multilateralismo nas relações internacionais, os Estados mantêm-se presentes na defesa de suas soberanias nacionais, tá bom? Então, os Estados controlam seus territórios, né? Apesar do sistema mundial, sistema internacional ser composto de organismos internacionais também, tá bom? Gente, um abraço, viu, professor Fernando? Estamos chegando no final do nosso encontro de hoje, não é? E, assim, agradecer, né, a presença a cada um de vocês, ao carinho. Um grande abraço, um grande cheiro. Valeu, turma. Tchau, tchau.